Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula nós vamos estudar um dos temas mais importantes de noções de direito administrativo para o concurso do INSS. Agentes públicos, com foco no regime jurídico único previsto na Lei nº 8.112 de 1990, especialmente nos assuntos provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Esse tema é clássico em concurso público. A banca gosta muito de cobrar a literalidade da lei, os conceitos, as diferenças entre institutos e também situações práticas envolvendo a vida funcional do servidor. Por isso, aqui você precisa estudar com atenção e fazer uma leitura técnica da norma. A Lei nº 8.112, de 1990 é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Quando falamos em regime jurídico único, estamos tratando do conjunto de regras que disciplinam direitos, deveres, responsabilidades, formas de ingresso, movimentação e desligamento do servidor público estatutário federal. Dentro desse regime, os temas provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição tratam diretamente da movimentação funcional do servidor, ou seja, de como ele ingressa, muda de posição, ocupa outro cargo, deixa o cargo ou atua provisoriamente em determinadas funções. Vamos começar pelo provimento. Provimento é o ato administrativo por meio do qual o cargo público é preenchido. Em outras palavras, é a forma de ocupação do cargo público. A Lei nº 8.112 estabelece que são formas de provimento e de cargo público: nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Essas formas devem ser memorizadas, porque a banca costuma cobrar esse rol de maneira literal. A forma mais importante e mais comum é a nomeação. A nomeação é a forma originária de provimento, ou seja, é a primeira investidura do servidor no cargo público. Ela pode ocorrer para cargo efetivo ou para cargo em comissão. Quando se tratar de cargo efetivo, a nomeação depende de prévia aprovação em concurso público. Quando se tratar de cargo em comissão, a nomeação é livre, observadas as regras legais e constitucionais. Após a nomeação, o servidor ainda precisa passar por outras etapas para completar o ingresso no serviço público. A posse é o ato em que o nomeado aceita formalmente as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos do cargo. O prazo para a posse, segundo a Lei nº 8.112, é de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Depois da posse, vem o exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições do cargo. O prazo para o servidor entrar em exercício é de 15 dias contados da data da posse. Esses prazos são muito cobrados em prova: 30 dias para posse e 15 dias para exercício. Outra forma de provimento é a promoção. A promoção ocorre quando o servidor passa para cargo de nível superior dentro da mesma carreira, conforme as regras específicas do plano de cargos. É uma forma de desenvolvimento funcional. Temos também a readaptação. A readaptação ocorre quando o servidor sofre limitação física ou mental verificada em inspeção médica e passa a ser investido em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com essa limitação, desde que possua habilitação e nível de escolaridade exigidos para o novo cargo. A readaptação é uma medida de proteção ao servidor e de racionalização administrativa. Se não houver cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. A reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado. A Lei nº 8.112 prevê duas hipóteses principais. A primeira é a reversão por invalidez, quando junta médica oficial declara insubsistentes os motivos da aposentadoria. A segunda é a reversão no interesse da administração, desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, o servidor fosse estável quando estava em atividade, a aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores ao retorno, e haja cargo vago. Outro detalhe importante é que a reversão, em regra, ocorre no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. O aproveitamento é o retorno do servidor em disponibilidade ao exercício em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.
A disponibilidade ocorre quando o cargo é extinto ou declarado desnecessário. Nesse caso, o servidor fica aguardando o aproveitamento. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Se o cargo tiver sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Se o cargo estiver ocupado, o atual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade. Já a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso pode ocorrer em duas hipóteses: inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante. Esse ponto é clássico em prova. A banca gosta muito de confundir reintegração com recondução. Grave assim: reintegração é o retorno do servidor demitido ilegalmente. Recondução é o retorno do servidor ao cargo anterior. Agora vamos para a vacância. Vacância é o ato que torna o cargo público vago. Em outras palavras, é a desocupação do cargo. A Lei nº 8.112 prevê as seguintes hipóteses de vacância: exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável, falecimento. Esse rol também precisa ser memorizado. A exoneração pode ocorrer de ofício ou a pedido. Ela não tem caráter punitivo. No caso do servidor ocupante de cargo efetivo, a exoneração de ofício pode ocorrer quando não satisfeitas as condições do estágio probatório ou quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo legal. No caso de cargo em comissão, a exoneração pode ocorrer a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio servidor. A demissão, ao contrário, tem natureza punitiva. Ela decorre da prática de infração funcional e depende de processo administrativo disciplinar, com garantia de ampla defesa. A promoção e a readaptação também geram vacância do cargo anteriormente ocupado, pois o servidor passa a ocupar outro cargo. A aposentadoria gera vacância porque o servidor se desliga da atividade. A posse em outro cargo inacumulável também gera vacância do cargo anterior. Esse é um ponto importante. Se o servidor toma posse em outro cargo que não pode ser acumulado com o anterior, o primeiro cargo fica vago. E, naturalmente, o falecimento também gera vacância. Agora vamos estudar a remoção. Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Aqui, atenção, na remoção, o servidor continua no mesmo cargo. O que muda é sua lotação. A remoção não altera o cargo ocupado, apenas desloca o servidor dentro da estrutura administrativa. A Lei nº 8.112 prevê 3 modalidades principais: remoção de ofício, no interesse da administração; remoção a pedido, a critério da administração; remoção a pedido, independentemente do interesse da administração. Essa última hipótese é muito cobrada em prova e ocorre nos seguintes casos: para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração. Por motivo de saúde do servidor, do cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade. A redistribuição é diferente da remoção. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago, no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Perceba, na remoção, desloca-se o servidor. Na redistribuição, desloca-se o cargo. Esse é um dos pontos mais importantes desse tema. A redistribuição deve ocorrer sempre no interesse da administração e deve observar alguns requisitos, como equivalência de vencimentos, manutenção da essência das atribuições do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade,
especialidade ou habilitação profissional, e compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Além disso, se o cargo estiver ocupado, o servidor que o ocupa acompanha o cargo redistribuído. Agora vamos para a substituição. A substituição ocorre quando um servidor passa a exercer temporariamente as atribuições de outro cargo ou função em razão de afastamento, impedimento legal ou vacância do titular. A Lei nº 8.112 determina que os servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial terão substitutos indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. O substituto assume automática e cumulativamente, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo. Quando o afastamento do titular for superior a 30 dias consecutivos, o substituto fará jus à retribuição pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia, paga na proporção dos dias de efetiva substituição. Esse ponto também é cobrado em prova. A banca gosta de perguntar quando surge o direito à retribuição. A resposta é: quando a substituição ultrapassar 30 dias consecutivos. Vamos agora fazer uma síntese comparativa para fixar bem. Provimento é a forma de preenchimento do cargo público. Vacância é a desocupação do cargo. Remoção é o deslocamento do servidor dentro do mesmo quadro. Redistribuição é o deslocamento do cargo para outro órgão ou entidade do mesmo poder. Substituição é o exercício temporário das atribuições de chefia, direção ou cargo especial por outro servidor. Agora, para fechar, vamos revisar os pontos mais importantes para a prova. A Lei nº 8.112 regula o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquia e fundações públicas federais. As formas de provimento são nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. A posse deve ocorrer em 30 dias. O exercício deve começar em 15 dias após a posse. As hipóteses de vacância são exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Remoção é deslocamento do servidor. Redistribuição é deslocamento do cargo. A remoção pode ocorrer de ofício ou a pedido, inclusive em hipóteses independentes do interesse da administração. A redistribuição ocorre no interesse da administração e depende de vários requisitos legais. A substituição recai sobre cargos de direção, chefia e natureza especial, e o pagamento da retribuição específica ocorre quando o afastamento ultrapassa 30 dias consecutivos. Portanto, aluno, esse é um tema que exige leitura atenta da Lei nº 8.112 e muita atenção às diferenças entre institutos parecidos. A banca gosta justamente de trocar conceitos, misturar remoção com redistribuição, reintegração com recondução, exoneração com demissão. Se você dominar essas distinções, terá uma vantagem importante na prova do INSS. Até a próxima!